Amanhecemos e nos deparamos com mais um caso de violência em relação a crianças e adolescentes, em pleno feriado da data magna, que você já abordou também no programa de hoje. Mas é triste acordar com a notícia como essa, de uma criança de 8 meses que morreu ao dar entrada, pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Eduardo Campos, vítima de violência sexual. Há suspeitas já. A mãe já foi ouvida em Serra Talhada, a criança de Floresta, e deu entrada no Hospital Eduardo Campos, faleceu, e há sinais de violência sexual. É muito triste voltar a falar desse caso quando sequer temos informações concretas sobre o caso que chocou Pernambuco, que chocou o Nordeste, que chocou o Brasil, que foi o caso do menino Arthur, de 2 anos, na cidade de Itabira, também aqui no sertão do Pajeú. Criança que foi violentada, criança que foi agredida brutalmente e que, prestes a completar 3 anos, teve sua vida ceifada. É muito ruim quando você não divulga o resultado de investigações, e a Secretaria de Defesa Social tem silenciado sobre o caso desde o linchamento do Antônio Lopes, o Frajola, aquele linchamento público, aquele justiçamento que gerou tanta polêmica depois da brutal morte da criança. E eu digo isso porque a justiça é irmã da paz, né? Agora há pouco tempo, Serra Talhada teve um protesto de idosas, de senhoras pelas ruas da cidade, reclamando paz e exigindo justiça. E uma professora com muita propriedade falava sobre isso, que não há paz sem justiça, e a gente precisa de respostas para o caso Arthur, para que estimulem ou para que intimidem ações criminosas contra crianças e adolescentes, e também estimulem quem quer denunciar esses casos, ensinem como fazer, como denunciar quando suspeita de alguma violência. Mas depois do caso Arthur e depois do linchamento do Antônio Lopes, nenhuma informação. Ninguém sabe se a mãe chegou a ser indiciada, a mãe da criança Giovana Ramos, que na pior das hipóteses teve negligência no caso. Ninguém sabe se a Gisele, a mulher do Frajola, está em prisão temporária, qual é a característica da prisão dela, né? Vai a júri popular, não vai. Ninguém sabe sobre o envolvimento do adolescente de 14 anos, chegou a ser colocado na cena do crime, mas depois acabou tendo sua participação praticamente descartada pelas autoridades. Ele seria de fato uma testemunha do crime, ou seja, esse silêncio sepulcral da Secretaria de Defesa Social incomoda muito, porque depois do linchamento, a delegada titular de Itabira, Joedna Soares, não fala mais, o secretário de Defesa Social, o secretário Alessandro Carvalho, não fala, a secretaria não solta nota. A governadora chegou a prometer, quando esteve no Pajeú, que tão logo tivesse informações, a SDS passaria essas informações, mas até agora nada, e já se vão 3 semanas do crime. Divulgar de quem partiu a autoria do crime, qual a pena, qual era a responsabilidade do Frajola, da Gisele, da Giovana, do adolescente. Divulgar isso, dar publicidade, é um desejo da sociedade para estimular a sociedade a denunciar casos como esse, que esse menino morreu já tendo sido vítima de violência outras vezes e faltou denúncia, faltou participação da sociedade, e evitar que casos continuem acontecendo, como esse caso de Floresta, terrível, dessa menina de 8 meses que acabou sendo violentada, cujo corpo foi levado para o IML. A sociedade está doente, a gente vive uma crise nessa instituição chamada família, o desmembramento das famílias, a desarrumação social e tantos outros fatores, o crescimento do tráfico de drogas, enfim, são fatores sociais, políticos, humanos que vão interferindo e gerando essa onda de violência que não faz poupar a vida nem de crianças, nem de idosos, que também estão na mira dos criminosos. E com isso, aumenta a revolta da sociedade e aumentam os casos de justiçamento. Um levantamento mostra que no Brasil aumentaram em cerca de 300% os casos de pessoas que resolveram fazer justiça com as próprias mãos, matando criminosos que não tiveram
sequer a oportunidade de defesa ou de ir a júri, porque não acreditam na justiça. Então, se já há uma descrença na justiça, nas instituições, se já achamos a justiça lenta, ontem foi notícia nacional, um homem que cometeu feminicídio, que já tinha sido condenado por matar outra mulher e ficou só 5 anos preso. Suzanne von Richthofen teve direito à saidinha do Dia dos Pais, tendo sido algoz dos próprios pais. Então, a legislação precisa melhorar, precisa ser mais dura, proporcional ao tamanho do crime. A gente precisa ter instituições que funcionem melhor, o Estado que dê mais aparato às forças de segurança e divulgação do que se faz em relação a casos como esse do menino Arthur, para evitar que ocorram outros casos como aconteceu em Floresta. Como já disse nesse comentário, a justiça é irmã da paz. Só se tem paz se houver justiça. Bom feriado a todos!